Paz, Senhor Jesus Cristo. Esse é um estudo bíblico sobre o poder da língua. E a passagem principal a ser abordada é Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que, sendo tão grandes, elevados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar, é mal incontido, está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Amém? Então, essa é uma passagem que diz respeito da língua, do poder da língua e o perigo de se usar a língua de forma incorreta, porque com a língua se decide a carreira humana. No poder da língua está a vida ou a morte. A língua, ela pode ser usada para curar ou para ferir, para abençoar ou para amaldiçoar. Então, aqui Tiago, ele apresenta algumas figuras a respeito da língua, né? Então compara a língua em 6 figuras: o freio, o leme, o freio para se domar o cavalo, o leme para se conduzir um navio, um fogo, um mal incontido, né? Que pode ser figurado como um animal feroz, e uma fonte e também uma árvore. Então, de acordo com o comentário bíblico Wiersbe, há 6 figuras e em 3 categorias. Então, a primeira categoria, o poder de dirigir, o freio e o leme, versículo 1 ao 4, Tiago, capítulo 3. Segunda categoria, o poder de destruir com a língua, e a figura do fogo e do mal incontido ou animal feroz, do versículo 5 ao 8. E a terceira categoria, poder para dar prazer, para abençoar, né? Então, a língua como uma fonte e também a língua como uma figura de uma árvore. Então, a respeito do poder de dirigir que a língua tem, então, a figura do freio e o leme. O freio e o leme são 2 objetos pequenos, mas que exercem grande poder, assim como a língua. O freio e o leme devem superar forças contrárias. O freio deve domar o cavalo e o leme deve lutar contra os ventos que poderiam alterar a rota do navio, o percurso do navio. Também é assim com as pessoas, né? Dependendo de como se usa a língua, ela pode alterar a carreira humana, pode fazer com que uma pessoa tome um caminho ou outro, né? E as circunstâncias, né,
como que figurada em ventos que se abate sobre o navio, e as ondas também, as ondas, os ventos, as forças externas que se abate sobre o navio, e o leme, ele vai conduzir o navio por um caminho ou por outro. Isso pode ser figurado como uma língua, né? Que também tem o poder para dirigir a carreira humana, tomar decisões e por meio dela conduzir a vida de uma pessoa uma direção ou para outra. Ainda que as circunstâncias externas estejam fazendo, como forças contrárias, estejam exercendo poder sobre o navio, tentando exercer poder sobre o navio, o leme, ele pode superar essas forças contrárias e dirigir o caminho da pessoa, e também assim na vida das pessoas, né? Então o vento e as ondas que se abatem sobre o navio, e também as circunstâncias que podem se abater sobre uma pessoa, mas a pessoa, ela pode usar a língua de uma forma ou de outra, e com base nisso o caminhar dela, a rota dela vai ser de uma forma ou de outra, né? Mas na realidade a decisão final, Deus é quem está no controle, né, de todas as coisas. Mas Deus, ele deu o poder da língua para o ser humano, para as pessoas, né? Então Deus, ele deu esse grande poder da língua, da palavra. E o freio dos cavalos também é uma figura, né? Tem pessoas que falam demais, que podem machucar o próximo, e aquele que sabe se controlar é como que um perfeito varão, né? A Bíblia diz que também é capaz de controlar todo o corpo. Então, ou seja, a língua é uma das coisas mais difíceis de se controlar para o ser humano. Também aqui em Tiago capítulo 3 diz que toda espécie de feras, aves e répteis, de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar, é mal incontida e está cheia de veneno mortal. Então o homem tem dificuldades para domar a língua, né? Mas para Deus tudo é possível, Deus pode domar a língua das pessoas. Então, ainda sobre o poder de dirigir que a língua tem, a língua humana também deve superar forças contrárias, a velha natureza pecaminosa e as pressões exteriores. Então, a pessoa, ela deve se controlar a respeito da língua, né? E, por exemplo, a velha natureza de falar o que quiser, por exemplo, sem se importar se for ferir alguém ou não. Então, a velha natureza humana muitas vezes pode desejar falar certas coisas para um ou para outro, e pode ser destrutivo, né? E nós temos que usar com sabedoria a língua, usar de forma correta, do modo certo, no tempo certo, o tempo, sabendo o tempo e o modo, e usando corretamente, tendo conhecimento quanto o poder da língua, a palavra, buscando o benefício nosso e dos nossos irmãos e do próximo. Então a língua também tem o poder de afetar outras pessoas. Então, por exemplo, se um navio estiver desgovernado, ele pode ser um perigo para aquelas pessoas que estão dentro do navio, e se estiver próximo de um porto ou de outro navio, também pode ser perigoso para outras pessoas, né? E também um cavalo indomável, se não tiver freio e tiver insano, em disparada, pode também atingir outras pessoas. Um cavalo sem freio, indomável. Vamos lá em Provérbios capítulo 18.
o versículo 21 diz assim. O versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Né? Então, aqui o poder de direção da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Né? Então, pelas suas palavras serei justificado, ou pelas suas palavras condenados. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. E nós temos que usar com sabedoria, usar a língua para abençoar o próximo e também como árvore de vida, para alcançarmos bênçãos e agradar a Deus, falar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto e sábio. E evitar usar a língua como instrumento de morte, de destruição, ou de maldição, ou de injustiça, mas para benefício do próximo e também benefício próprio, né? Agindo com sabedoria, com amor, com retidão. E no versículo anterior, Provérbio 18, versículo 20, diz assim: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Então, há uma relação muito próxima entre o coração do homem e a sua língua, a sua boca, os seus lábios, né? A sua palavra, aquilo que ele fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? E então, se a pessoa fala coisas boas, isso vai influenciar o próprio coração dela, a própria vida dela. Ela habituando a falar coisas boas, palavras de bênção, palavras de vida, de sabedoria, né? Estando com a palavra de Deus em sua boca e usando de forma correta como bênção, ela vai também ser abençoada, né? Isso influencia o coração dela. Mas também a pessoa que, por exemplo, se entregar à murmuração, a reclamações, a difamações, a xingamentos, a palavreados feios, esse tipo de coisa, isso vai como que contaminar a pessoa também, o próprio coração. Então, nós temos que nos alimentar como que de um fruto bom, com palavras boas, e lançarmos sementes, a semente do Evangelho também, para as pessoas, pregar o Evangelho e semear a palavra de Deus, né? E aí Deus, ele pode dar o crescimento, né? Tem os tipos de solo de cada pessoa, o tipo de coração de cada pessoa. Tem corações que aceitam com alegria a palavra de Deus, mas posteriormente ela não aguenta perseguição e volta atrás e não persevera até o fim. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e logo se esquecem, né? Então, como que a semente foi lançada à beira do caminho, ou alguns um solo raso e não tem raiz em si mesmos. E tem aqueles que ouvem a palavra de Deus com sinceridade, com o coração aberto, né? E como que um bom solo fértil para a palavra de Deus, para aquela semente que pode germinar, nascer, crescer, frutificar, virar uma grande árvore e dar frutos como árvore de vida, frutos para a vida, frutos para abençoar o próximo e também para anunciar também por sua vez o Evangelho do Reino e para mais pessoas serem alcançadas, né, da salvação em Cristo Jesus. Então, agora sobre o poder de destruir. Foi falado primeiro sobre o poder de dirigir, né, o freio e o leme principalmente, estava nesse tópico. Agora sobre outra categoria listada aqui, o poder de destruir que a língua tem, como fogo e também como mal incontido, uma figura de um animal feroz. Então, sobre isso já foi falado aqui agora há pouco, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, e pode ser usado como instrumento de vida, um instrumento de bênção, um instrumento de morte, um instrumento de maldição, ou para ferir,
ou para curar, né? Como na medicina, os sábios, a língua dos sábios pode ser usada como cura, como medicina, como cura, como saúde, mas a língua dos insensatos, como que um açoite, como que para ferir, magoar, destruir, contaminar. Então o fogo, ele pode começar bem pequeno, mas se espalha grandemente, né? E assim também são as palavras. Uma palavra pode iniciar um grande incêndio, né? Há exemplos na história e há exemplos na Bíblia a respeito de palavras que causaram grandes destruições. Então, por exemplo, na Bíblia, Doeg, ele delatou o Davi para o rei Saul, né? Na realidade, ele foi falar contra Davi, coisas que não deveria ser falado, coisas que não eram corretas, né? E o rei Saul, ouvindo Doeg falar a respeito de Davi, ele se encheu de ira e acabou resultando no assassinato de dezenas de pessoas e cerca de 85 sacerdotes, né? Dezenas de pessoas, inclusive cerca de 85 sacerdotes, né? E o rei Saul mandou matar, e o próprio Doeg assassinou pessoas depois. Mas começou com o quê? Com uma difamação, uma palavra ruim contra Davi, que instigou o rei Saul a tomar esse tipo de atitude, né? A respeito de palavras poderem começar incêndios, grandes incêndios, eu vou ler em Provérbios capítulo 26, versículo 20 e 21. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, não havendo difamador, cessa a contenda. Esse é o versículo 20 de Provérbios 26. Agora no versículo 21 diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para provocar rixas, né? Então aqui está relacionado ao poder da palavra para ocasionar rixas, né? Então um difamador é como que se ele estivesse lançando lenha no fogo, espalhando o fogo ao invés de apagar o fogo, né? Está aumentando o conflito, aumentando a gravidade da situação, né? O difamador. E aqui já diz, no versículo 20, como foi lido agora há pouco: não havendo difamador, cessa a contenda. Ou seja, como se acabasse o incêndio, né? Aquele combustível do incêndio, ele fosse tirado e cessaria o incêndio. Difamador. E o homem briguento, ele provoca rixas, né? O homem briguento, com disposição, ânimo de briga, de contenda, ele vai estar incitando o conflito, né? Então aqui é como a figura de fogo que destrói. A língua usada como fogo, difamando, obrigando, contendendo com o próximo, brigando para provocar rixas, não com o intuito de justiça, não com o intuito de fazer justiça com retidão, segundo a palavra de Deus, mas meramente por brigar, por satisfazer um impulso da carne em briga, em rixa, em contenda, e acabando resultando em destruição, como um fogo, né? Então, a palavra também, a língua do ser humano, usada como uma figura de fogo para destruir. O fogo, ele queima
né? Tem o ardor, o calor do fogo, né? O fogo ele queima e também ele fere o fogo. A língua também é comparada como um açoite, né? O açoite de línguas. Então, uma palavra injuriosa proferida contra uma pessoa é como se poderia ser como um açoite sobre a pessoa. Então, o fogo ele queima, o fogo ele fere, o fogo ele espalha. E quanto mais combustível recebe, mais rápido ele se espalha, né? Então, o fogo ele também destrói ao se espalhar. As nossas palavras têm o poder de destruir. Então, um exemplo é o Salmo 140. Antes eu vou ler também em Provérbios 22. Versículo 10, diz assim: lança fora o zombador e se vai a contenda. Cessam a questão e a vergonha. Então, o zombador, ele promove a contenda. O zombador, ele promove aquela situação, aquele conflito, aquela questão, e também promove a vergonha, né? O zombador. Lança fora o zombador e se vai a contenda. Cessam a questão e a vergonha. Agora em Salmo 140. Vou ler Salmo 140. Diz assim: livra-me, ó Senhor, dos homens maus, protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras, aguçam a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam uma rede à beira do caminho, prepararam-me armadilha. Eu digo ao Senhor: tu és o meu Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor por misericórdia. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, que cobres a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir avante o seu mau propósito, para que não se orgulhe. Quanto aos que me cercam, cubra-lhes a cabeça a maldade que os seus lábios têm causado. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não se estabeleça na terra o caluniador. O desastre persiga o homem violento. Sei que o Senhor concede justiça ao pobre, e justiça e sustenta a causa do necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Então, aqui no Salmo 140 está dizendo: caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo. Então aqui o caluniador, né? E a retribuição sobre uma pessoa que não se arrepende, mas que é caluniador, que é destrutivo com a língua, sejam lançados no fogo. Então a língua, ela pode ser usada como o fogo que destrói, que espalha, promove contendas, que destrói. E lá na leitura de Tiago capítulo 3, né, é dito que ela própria é lançada no fogo do inferno. Então tem uma relação entre a língua e o fogo, né? E nós temos que usar a língua como fonte, né? Que é uma outra figura também usada em Tiago. Ou seja, da fonte se extrai água, se extrai vida, bênção.
continuando. Também a língua é comparado a um mal incontido, a um animal feroz. O animal, ele procura sua presa e depois a ataca e mata, né? Então, por exemplo, um predador, ele fica à espreita, muitas vezes ele vê que a vítima está numa situação de fraqueza, ou é muito jovem, ou está ferida, ou está cansada, ou já tem muita idade, está idosa. E o predador muitas vezes foca naquela vítima mais fraca, né? Então, muitas vezes, pessoas de ânimo violento, elas querem se sobressair sobre aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que aparenta ser indefesa, ou aquele que é inexperiente, né? Ou senão, a pessoa vingativa, de ânimo vingativo, ficou, por exemplo, inconformada com alguma situação e diz para si mesmo: vou falar umas verdades para ele. Ou seja, vai querer ir lá e destruir com a língua, açoitar com a língua, fazer com que a outra pessoa sofra, né, com a língua, sofra de alguma forma. Vou falar para eles umas poucas e boas, vou falar umas verdades para ele. Então, não usando a língua para abençoar, né? E a Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça, né? A verdadeira justiça. Que Deus, ele é o juiz, né? Tem situações em que as pessoas, elas podem repreender alguma situação errada, né? Só que isso tendo em vistas a retidão, a verdade, a edificação, tirar alguma coisa ruim para que cesse aquela coisa ruim ou colocar alguma coisa boa, né? Então pode haver alguma repreensão. Mas aqui no caso está sendo dito um exemplo da língua para ferir, meramente para ferir, para destruir, para humilhar, para rebaixar, para atacar, de uma forma não segundo a vontade de Deus, mas uma forma animalesca, né? Com sabedoria animal, terrena, diabólica, enfim, usar a língua para ferir o próximo meramente por ferir, para satisfazer o desejo de vingança, talvez. Então, existem animais violentos, né? E também animais venenosos. Então, por exemplo, um leão, animal feroz, né? Um predador e um animal feroz. Ele pode se envolver num combate, por exemplo, contra outro animal. E existem animais venenosos, mais sutis também no ataque, né? O leão, ele também espreita, aguardando a hora certa. Mas, por exemplo, uma cobra, muitas vezes, se uma pessoa estiver caminhando entre árvores, num bosque, de repente vem um bote, de repente, né? E com veneno. Então, aquela mordida, ela vai surtir efeito depois de algum tempo, lentamente, internamente na pessoa, vai definhando a pessoa, fazendo mal para a pessoa e pode até matar o veneno, né? O veneno da cobra. Veneno de outros animais peçonhentos ou insetos peçonhentos causa dor também, né? Pode inflamar, pode ocasionar reações adversas e até levar à morte, né? E assim também são as línguas. Então, tem o perfil de pessoas explosiva, por exemplo, e que fala de forma destrutiva, e tem aqueles que já maquinam o modo de falar, né? Encobre a malícia, o ódio, o engano e procura prejudicar de forma sutil, de forma velada ao próximo. Seria como um veneno, né? Usar a língua como um veneno.
Então, há línguas que destroem derramando sua violência e o ódio aberto. Também há línguas que atuam como veneno de forma sutil e devagar, ou corroendo em oculto, por exemplo, difamando. Então, um exemplo na Bíblia é o Absalão, filho do rei Davi. Ele conquistava o coração do povo, afastando o povo de seu pai, o rei Davi. Então ele afastava o povo, o coração do povo do seu pai. Ele abordava pessoas, né? E fazia com que as pessoas que estavam procurando justiça, enfim, as pessoas não se voltassem para o rei Davi. Conquistava o coração das pessoas e depois ele sim surgiu contra o próprio pai, o rei Davi, né? Mas ele atuou dessa forma, em oculto, conquistando o coração das pessoas, né? Então, e também outra questão é que do coração que brota as palavras, né? Então, um coração perverso vai derramar palavras perversas, um coração benigno vai falar coisas benignas. Então, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, começar do 33, que está falando da árvore, né, que também é um fruto, é uma figura da língua, né, apontada em Tiago capítulo 3, que é a palavra principal, né, sobre ela estamos discorrendo e também falando outras palavras a respeito disso. Então, diz assim, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então, aqui as figuras que estávamos discorrendo, né? Raça de víboras, né? Cobras, animais venenosos. Sendo maus, eles disfarçavam falando coisas boas, né? No entanto, os fariseus, né? Eles foram contra Jesus. Então, eles tinham no coração coisas ruins e falava coisas boas, sendo maus, né? Na realidade, o fruto deles não era bom, né? Mas às vezes a hipocrisia, né? O disfarce. E aqui tem a figura da árvore, né? Árvore boa e árvore ruim, fruto bom e fruto ruim, né? Então a árvore boa vai dar fruto bom e a árvore ruim, fruto ruim. Também lá em Tiago diz a respeito das fontes, né? Que uma fonte boa tem que jorrar coisas boas, água boa. E nós temos que a mesma boca que louva a Deus, muitas vezes é usada para amaldiçoar o próximo, e que isso não deveria ser assim, né? Que nós temos que buscar Deus, cultuar Deus, né? Buscar a palavra de Deus, bendizer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, mas também procurar palavras de bênção para o próximo, palavras de vida, palavras de cura, de saúde. E aqui, então, está chamando de raça de víboras, né? Então, e está relacionado aqui às palavras, a dizer, né? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Aí no versículo
36 de Mateus 12 diz: Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem darão conta no dia do juízo. Então, as pessoas são responsáveis pelas palavras. Então, tem que agir de forma sábia em relação às palavras, porque há um juiz, né, e a prestação de contas. Nós temos que buscar falar de tal forma que sejamos justificados, né? Que pelas suas palavras sereis justificados ou pelas suas palavras sereis condenados. Aqui no versículo 37 diz: Pois pelas tuas palavras serás inocentado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, a leitura do versículo 33 ao 37. É do coração que brota as palavras. Então, também Mateus capítulo 15. No versículo 11 diz assim: O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim é o que o torna impuro. E no 15, e no 18 ao 20 diz assim: O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém? Também, ainda em Tiago capítulo 3, a língua, ela pode dar prazer e abençoar, né? Ela tem um poder para dar prazer, para abençoar. Então, aqui é uma terceira categoria, né? A língua como uma fonte e a língua como uma árvore. Então foi falado na primeira categoria o poder de dirigir da língua em Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, poder de dirigir da língua. E duas figuras, o freio, né, que se coloca sobre cavalos para dirigir, conduzir o cavalo, e o leme do navio, que por meio dele vai conduzir toda uma embarcação enorme, né? Também a segunda categoria, o poder de destruir, em Tiago capítulo 3, versículos 5 ao 8. Então, o freio e o leme, do versículo 2 ao 4, 1 ao 4, né? E a segunda categoria, o poder de destruir, o fogo e o animal, o fogo e o mal incontido, né? Uma figura de um animal feroz. Tiago capítulo 3, versículos 5 a 8, né? Poder de destruir, fogo e o mal incontido, um animal feroz. E também agora uma terceira categoria, poder para dar prazer, para abençoar, a língua como uma fonte e também a língua como uma figura, uma árvore, né? A árvore como uma figura da língua. Mas a língua nenhum homem a pode domar, é mal incontido, está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce, né? Então aqui duas figuras, a fonte e a árvore, né? A fonte oferece água fresca e é uma bênção para a comunidade. Então os antigos, eles iam até a fonte e bebiam água, coletavam água, e com isso a comunidade era abençoada com a água daquela fonte, né? Então, em Provérbios, capítulo 25, versículo 25 e 26, diz assim:
Como água fria para a alma cansada, tais são as boas novas da terra remota. Tais são as boas novas, as boas notícias, né? Então, como água fria para a alma cansada, assim são as boas notícias de uma terra distante, uma terra remota, né? Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cai diante do ímpio. Aqui, ó, como fonte turva, né? Imagina então uma fonte de água, estava dando boa água, mas ela foi pisada aos pés, ela foi corrompida, né? E foi poluída. O justo que cai diante do ímpio, também aqui está sendo comparado com uma fonte turva e manancial poluído, né? Ou seja, o justo estava como manancial de água, de vida, de bênção, mas cedeu ao ímpio, caiu diante do ímpio, e então foi como que poluída aquela fonte, corrompida aquele manancial e fonte, né? Então, como a água, as nossas palavras podem dar vida, mas se não for controlada, a água pode causar morte e destruição, né? Então, por exemplo, uma barragem de águas, contendo muitas águas. Imagina uma pessoa que está querendo irromper em palavras. A pessoa está guardando as palavras e está aquela pressão e querendo falar, ir lá e falar um monte de coisas. Então, é como se tivesse represado aquelas palavras, né? Só que aquela água, aquela fonte, ela pode dar vida, né? Abençoar, ou ela pode irromper com violência, né? E causar morte e destruição. A água também tem a propriedade de purificar. A palavra de Deus é água espiritual que nos purifica, né? Isso aqui é uma citação do Wiersbe, o comentário bíblico Wiersbe. A água também tem a propriedade de purificar. A palavra de Deus é a água espiritual que nos purifica, né? Então, a referência, João capítulo 15, versículo 3, diz assim. Aliás, vou começar do versículo 1. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele é a videira verdadeira, né? Ele é a palavra de Deus, o verbo divino. Ele também, olha só, a palavra de Deus, e aqui ele está dizendo que é uma árvore, não uma videira verdadeira, é a videira verdadeira. Também o Senhor Jesus Cristo diz sobre a água da vida, né? Sobre o pão que desceu do céu, que ele é a videira verdadeira. Então diz assim, João capítulo 15, versículo 1 ao 3: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, a palavra purifica, como água que banha, purifica, que limpa, que restaura, né? Que limpa. Também em Efésios, outra referência da palavra de Deus ser água espiritual que nos purifica. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27 diz assim. Vou começar do 25 por causa do contexto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é como que água
espiritual, é a água que purifica, fonte de água viva, que dá vida. Nós podemos ajudar outros a purificá-los e santificá-los por meio das nossas palavras, né? Então, por meio das nossas palavras, nós podemos também dar ânimo a alguém que está sedento de ânimo, está cansado. Imagina uma pessoa cansada, aflita, e ela recebe uma palavra de ânimo, e aquilo é como uma água, como se você tivesse com sede bebido água e ser restaurada, revigorada. Então, nós podemos usar nossas palavras. Deus deu esse dom maravilhoso para as pessoas, mas requer também muita responsabilidade, porque podemos usar para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte, abençoar ou amaldiçoar, para destruir ou edificar, né? Então, Jeremias, ele recebeu o poder de Deus, né? Então, foi falado, coloca as minhas palavras nas suas bocas. Olha que importante isso, o chamado de Jeremias. Então, em Jeremias, capítulo 1, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. O profeta, ele fala da parte de Deus para os homens, né? Eu, porém, disse: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Ao poder de destruir ou de edificar, né? Então, no versículo 11 e 12, também agora um outro tema, que Deus, ele vela pela sua palavra, né? Deus é fiel, ele é verdadeiro e vela pela sua palavra. Então, veio a mim a palavra do Senhor: o que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Então, a palavra é como uma fonte, né? Também a palavra é como uma árvore. Agora eu vou ler aqui no comentário bíblico Wiersbe. Nossas palavras podem ajudar a abrigar e animar um viajante cansado e alimentar uma alma faminta, né? Então, Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz: os lábios do justo apacentam a muitos. Jesus declarou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, né? Referência a João capítulo 6, versículo 63. Quando compartilhamos a palavra com outros, os alimentamos e encorajamos ao longo do caminho. O elemento mais importante da árvore é seu sistema de raízes. Se as raízes não tiverem profundidade suficiente, a árvore não crescerá de maneira saudável. Se estivermos arraigados nas coisas do Senhor, nossas palavras serão fruto de nossa comunhão com Ele. Então, por exemplo, João capítulo 15, né? Que Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, vós sois os ramos. Um dos motivos pelos quais Jesus sempre tinha as palavras certas na hora certa era o fato de estar em comunhão com o Pai e de ouvir as palavras do céu a cada dia, né? Então, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, ele orava, buscava Deus, deixou o exemplo para nós, morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado, está à destra de Deus e intercede pelo seu povo. Então, a árvore,
ela pode dar bom fruto ou mau fruto. Nós temos que buscar dar bons frutos, e frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista, né? Então, por meio de palavras e obras, podemos demonstrar arrependimento e fé, ainda que possam passar pelo fogo para serem provados se estão na verdade ou não, né? Então, por meio de palavras e obras, né, nós podemos demonstrar também arrependimento, fé. Por meio de palavras podemos ajudar o próximo, fazer aquilo que agrada a Deus, abençoar outras pessoas. Amém? É importante que usemos a palavra com sabedoria, a língua com sabedoria, usar para o bem,